Hoje, às 19 horas, tem Fluminense e Ceará no Maracanã, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pergunta é, tem esse jogo? Possível não começar esse pré-jogo falando do caos que se encontra o Rio de Janeiro, a guerra, acho que a palavra é essa, né? A guerra que se encontra o Rio de Janeiro no dia de... Hoje a gente não sabe, mas ontem foi um dia muito triste para todo mundo que mora na cidade, ninguém sabia como chegar em casa, a hora que chegar em casa, como ia chegar em casa, e a gente está falando de mais 60 mortos, 80 presos, é uma guerra civil que a gente vive, porém, a diretoria do Ceará se manifestou, né, chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite e disse que antes de viajar entrou em contato ontem o dia inteiro com a diretoria de competições da CBF, que afirmou que a princípio o jogo está confirmado. Então, a gente espera que hoje o dia seja um pouco mais tranquilo, que seja um dia tranquilo, é o que a gente espera, e que possa ocorrer o jogo numa boa, até porque se tiver da mesma forma que foi ontem, vocês sabem que eu sempre falo para todo mundo ir para o jogo, pela importância do jogo, mas a gente precisa ter responsabilidade e cuidado, porque se tiver como o dia foi ontem, se o dia de hoje for como foi o dia de ontem, é melhor você ficar em casa, certo era nem ter o jogo, né? Enfim, só para fazer uma abertura aqui, mas hoje, se acontecer esse jogo, é um jogo importante demais pra gente, um jogo que vale o G6 que a gente está buscando há muito tempo, mas lembrando que é a coisa mais importante pra gente, mas existem outras coisas mais importantes que é a nossa vida, segurança, família, tudo isso, né? Então vamos rodar agora a vinheta aqui e começar a falar esse pré-jogo de Fluminense e Ceará que tem hoje às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, antes de começar, eu vou pedir para você, por favor, se inscreve no canal. Hoje a gente bate 16 mil inscritos e deixa o like, que ajuda muito, tá? Só clicar aqui em like e inscreva-se, que ajuda a gente a continuar o trabalho aqui. Vamos lá, hoje chega a sequência final, a sequência de 4 jogos em casa que a gente tanto falou, né? Ganhamos 2, perdemos 1, né? A gente ganha do Juventude, a gente perde pro Vasco, ganha do Internacional e hoje enfrenta o Ceará. Se a gente ganhar hoje, matematicamente falando, a gente faz 9 de 12 pontos e aí é tudo ok. Acho que a pontuação condiz com a luta que a gente está ali nesse G6. Porém, a gente não queria perder para o Vasco. Se a gente pudesse escolher, não seria para o Vasco que a gente ia perder e da forma como foi. Então essa vem a chateação de todo o torcedor. E por que a gente fala da importância do jogo de hoje? Porque primeiro que só a gente joga hoje, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Tem outro jogo importante também hoje que o Racing vai ganhar, mas aí é pela Libertadores. Hoje tem o único jogo do Brasileirão é o Fluminense, que é um jogo atrasado, como eu falei na abertura da 12ª rodada. Então o Fluminense ganhando hoje, só ele pontua e ele iguala ali. Todo mundo ali na frente tem 30 pontos, menos Palmeiras e Flamengo, mas a briga de Palmeiras e Flamengo é outra briga, né? Mas Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, todos têm 30 jogos, a gente tem 29. Hoje a gente iguala. Ganhando, a gente chega a 47 pontos, iguala o Botafogo, porém a gente fica com uma vitória a mais, então a gente entra no G6. E fica 2 pontos do Bahia com 49 pontos, e vai lembrar também que a gente abre 5 pontos do Vasco, que vai ficar na 8ª posição, e abre 6 pontos do São Paulo. Essa é a nossa briga hoje. Se a gente ganhar do Ceará de novo, né, que é a curiosidade do Mirassol, 3 jogos seguidos, talvez mude e eu comece a falar para a gente focar no Mirassol. Mas hoje o foco é total no G6, a gente tem que estabelecer essa vaga do G6 para garantir nossa vaga, pelo menos na pré-Libertadores do ano que vem. Como eu falei agora, curiosidade, né? A gente enfrenta o Ceará hoje pela 12ª rodada e o jogo do final de semana é contra o Ceará no domingo, o jogo lá no Castelão. Então são 2 jogos seguidos contra o Ceará, conseguir lutar por esses pontos, mas vamos focar hoje e como o Ceará veio para o Rio de Janeiro. Vamos falar do nosso adversário agora no vídeo. Vamos falar de como o Ceará vem para essa partida, mas primeiro falando do nosso histórico, né? São 33 jogos até agora contra o Ceará, 16 vitórias, 8 derrotas e 9 empates. Ceará, que é nosso adversário hoje e nosso adversário domingo, que veio da 2ª divisão e estava 2 anos lá na 2ª divisão, subiu esse ano e está brigando de novo para cair, né? O Ceará está na 14ª posição com 35 pontos, lembrando que o Vitória é o primeiro ali da zona de baixamento com 31 pontos. Então, assim, numa rodada onde o Vitória ganha um jogo, fica 1 ponto do Ceará. Lembrando que o Ceará tem um jogo a menos, então vai jogar hoje, mas não vai pontuar hoje, não vai acontecer nenhum problema, mas o Ceará precisa ganhar. Então a gente pega um adversário que vem pressionado
aqui para o Maracanã e espero que esteja mais pressionado ainda no jogo do Castelão, que é sinal que a gente ganhou o jogo daqui. Sobre as atuações recentes do Ceará, vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. No último jogo contra o Atlético Mineiro, toma um gol aos 20 segundos, depois até melhora na partida, mas não consegue marcar e acaba perdendo por 1-0, né? Sobre os desfalques, o Ceará tem 2 desfalques para partidas, Dieguinho e Marcos Vitor, e o Léo Condé conta com a volta de Pedro Henrique e de Lourenço, que estavam suspensos na última partida. Então é um time praticamente sem tantos desfalques, é um time que vem para cá, o time titular, a força máxima do Ceará vai a campo hoje. Jogadores em destaque do Ceará, ou jogador em destaque, acho que a gente pode citar o Pedro Raul, uma temporada, um jogador muito conhecido, jogador com muito altos e baixos na sua carreira, mais baixos do que altos, mas assim, tem 15 gols na temporada, 8 no Brasileirão, vem, marca gol assim, de forma constante, e o Fluminense tem que ter atenção, tanto o Thiago Silva quanto o Freitas, acredito que seja a zaga de hoje, daqui a pouco a gente vai falar do time do Fluminense, tem que ter atenção para não inventar de tomar gol do Pedro Raul, né? Jogadores conhecidos tem alguns no elenco do Ceará, né? Tem o Vina, que é ídolo lá, voltou esse ano para lá, uma grande festa, que na nossa época jogou aqui. Era Vinícius, né? Que eu tenho um ranço, uma preguiça desse jogador. Tem Fernando Sobral, tem Fernando Miguel, tem Lucas Mugni, tem Paulo Baia, que não é titular, mas tem entrado nos últimos jogos. Não entrou no último, mas tem entrado nos últimos jogos ali na reta final do jogo, que mostra o nível de elenco do Ceará. Lembrando que Paulo Baia entrou no Mundial, acho que no jogo contra o Borussia, se eu não me engano, né? Ele entra no Mundial representando a gente na reta final ali. Então, assim, também eu ia bater no elenco ali, mas lembrei que ele fazia parte do nosso elenco, tá? Só vale ficar, não é jogador nosso, não tem contrato com a gente, não tá emprestado lá não, tá? É jogador, não é jogador do Fluminense, pode jogar contra a gente hoje, mas acho que ninguém tá preocupado com o Paulo Baia, né? Tem coisa maior pra gente preocupar na nossa vida. Jogo histórico, assim, é o primeiro Fluminense e Ceará. Então, apesar de na prática, não sei se é na teoria ou na prática, mas assim, na prática, a despedida do Fred foi naquela goleada de 4-0 sobre o Corinthians, Fred fazendo o último gol dele pelo Fluminense, o gol 199, passe do Martinelli, vem correndo, comemorando, putz, é um Maracanã, um gol que, por quantidade de gente chorando, a despedida oficial é contra o Ceará na rodada seguinte, né, que era a despedida que estava marcada, tem show, então assim, vale a gente lembrar, porque é um jogo histórico, é um jogo onde foi um evento do tamanho do nível que o Fred merecia. E fechou com chave de ouro, porque antes teve o gol dele ali contra o Corinthians. Mas é um dia histórico ali, uma festa que merece por tudo que representou para o Fluminense. Então, é um cara muito importante, mas não é ele que vai jogar hoje, são outros jogadores. Mas vale sempre citar aqui que o Fred, último jogo com a camisa, último jogo da carreira do Fred com a camisa do Fluminense, consequentemente, foi Fluminense e Ceará, né, no Maracanã. Vamos falar agora de Fluminense, não tem mais o Fred, mas tem outros jogadores também pra gente falar. Tem ídolos jogando no nosso time também, que vão jogar, tem alguns que vão jogar o jogo de hoje. Vamos falar de Fluminense, que a gente entende um pouco mais aqui agora nessa parte do vídeo. Lembrando que temos os desfalques de Ganso e Manuel, né, que, assim, não que o Manuel muito não sabia, nem tem contrato, falta 2 meses para acabar o contrato do Manuel, mas o Ganso é um desfalque, estava em transição, mas ainda não temos notícias da volta do Ganso, nenhuma imagem dele treinando. Tem o Nonato, que assim, vimos imagens dele treinando, e só que no último jogo também ele não foi relacionado, mas o Fluminense não informou nada, então na teoria foi uma opção técnica do Zubeldia não relacionar o Nonato. Acho que está disponível, mas não sei se vai ser relacionado para a partida de hoje. Tem a volta do Martinelli, que teve um controle de carga na última rodada, e o Freitas, que estava suspenso, voltando. Então o provável time é Fábio, as informações que olharam, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Kevin Serna, Canóbio e John Kennedy. Isso aqui não é informação, é um achismo, tá? Acho eu que Hércules ou René, um dos dois não jogam ali por controle de carga, tá? Isso é só baseado na quantidade de jogos até agora. Jogaram todos os jogos do meu dia e jogaram muitas minutagens. O Hércules não joga 9 minutos e o René não joga 30 minutos desses 7 jogos seguidos do meu dia. Então acredito que possa aparecer um controle de carga hoje de um dos dois aí, mas isso não é informação, é só um palpite que eu tô falando aqui no pré-jogo, tá? Vamos falar sobre cada jogador que deve ir a campo hoje. No gol a gente tem o Fábio, que assim, no jogo contra o Inter não fez nada, não precisou fazer nada, veio de uma falha contra o Vasco,
porém contra o Inter, não é que ele foi seguro, ele não foi acionado em nenhum momento, não precisou fazer nenhuma defesa, e espero que seja assim hoje contra o Ceará também. Na direita, Samuel Xavier, o único jogador desse elenco que fez 2 gols no período Zubeldia, o resto todos fizeram 1 gol só, são 10 gols na era Zubeldia, que eu agora só de sacanagem vou tentar acertar, porque não está anotado em lugar nenhum, mas são 2 gols do Samuel Xavier, 1 gol do Keno, 1 gol do Cano, 1 gol do Lima, 1 gol do Martinelli, 1 gol do Thiago Silva, 1 gol do Acosta, 1 gol do Serna e 1 gol do John Kennedy. São os 10 gols aí. Então só Samuel Xavier que fez 2 gols. Vive o ano, seu maior ano de questão de ser artilheiro. Ganhamos o último jogo com o gol dele. São 7 gols na temporada. Espero que faça 8, 9, né? Samuel Xavier que tem a lei do ex, que jogou no Ceará. Thiago Silva e Freitas. Thiago Silva é o Thiago Silva. Jogou muito no último jogo. E Freitas, e assim, existe um grande debate. Acho que eu vou resumir. Eu escalaria o Freitas pro jogo de hoje. Porém, se troca pelo Ignacio, eu não sofro também não, entendeu? É tipo isso. E na esquerda, René, que vem fazendo um ano bom no Fluminense. E é isso, sobre isso. Não é um grande craque, mas um ano ok do René. Martinelli e Hércules, a dupla de volante. Bernal jogou bem, o último jogo lugar do Martinelli, mas sem dúvida Martinelli e Hércules estão à frente do Bernal. E o Fluminense jogar bem depende muito deles. Não só, assim, todo time, se eu falar que os 2 volantes não vão jogar bem, vai sentir. Então o Fluminense não é diferente. E na frente, Lúcio Acosta, que fez um bom jogo no última partida, mas eu achei que prendeu muito a bola. Acho que faltou dar o passe um pouco mais rápido. Acho que tem que ser um pouco mais... Às vezes exagera demais ali no lance. Às vezes não, no último jogo. Né? Espero que hoje solte a bola mais rápido. Na direita, Canóbio, na esquerda, Serra, os dois aparecendo aí. Vinham de atuações mais ou menos, fizeram uma boa atuação contra o Internacional, que faça uma boa atuação hoje, e é sempre bom o atacante fazer gol, né? Ou participar de gol ali. E na frente, assim a gente espera, sem nenhum susto, seja o John Kennedy. Fez uma boa atuação no último jogo, participa no começo do jogo, então, acho que deu azar, como o jogo tem algumas finalizações, acho que deu azar, não fez o gol, mas ajudou muito, fez uma boa partida o John Kennedy, para mim, titular absoluto do Fluminense hoje. No banco do Zubeldia, que ganhando hoje, acho que volta à boa fase com a torcida, a gente aperta a mão dele e segue nessa boa fase, né? Vamos falar das apostas do jogo de hoje agora, que tem a ver com um jogador que eu falei aqui agora, que... Preste atenção. Vamos falar da KTO, parceira do canal Gol de Barriga e de todos os canais do Grupo Jornada. Então, se você quer ajudar a gente, clica nesse link aqui e faz o seu cadastro, que ajuda muito, tá bom? Vamos às informações. O Fluminense muito favorito, pagando 1,56, enquanto o Ceará está pagando 6,50. Minha aposta vai além disso, tá? Anota que eu achei minha aposta muito boa. E se bater hoje eu vou ser muito feliz, tá? Vamos lá, coloquei Fluminense ganhando o jogo. Fluminense não tomar gol do Ceará, ou seja, total de gol do Ceará menos de meio. John Kennedy dando um chute a gol. E aí, quando acabar esse jogo, tem um jogo chamado Racing e Flamengo. Eu coloquei vitória do Racing. Então são 4 coisas que tem que acontecer. Fluminense ganhar, não tomar gol, John Kennedy dar um chute a gol, Racing ganhar, pagando R$13,43. Então eu botei R$20 para ganhar R$268, como vocês estão vendo. Achei uma aposta de muito valor, tá bom? Lembre de apostar com responsabilidade. Se é só apostar em uma dessas, tá pagando quase 2 o Ceará não fazer um gol. Achei uma aposta muito boa. Francisco diz o Beldia não tomou gol ainda com o mando do Fluminense ali no Maracanã. John Kennedy dá um chute a gol, tá pagando quase 2 também. Os números de John Kennedy com o Zubeldia tá finalizando muito no gol. E, pô, Flamengo, Racing ganhado, Flamengo pagando 3 também tem muito valor, tá? Que eu juntei tudo isso para fazer uma aposta meio mirabolante. Mas quem quiser fazer essa aposta, clica aqui no link e você vai fazer seu primeiro depósito. Ah, Fio, quanto é que é o primeiro depósito? R$10. Pode fazer R$10, já tá valendo já seu primeiro depósito. Lembre, tá? Aposte com responsabilidade, não inventa de apostar nenhum dinheiro que você não pode perder e para maiores de 18 anos, tá bom? Quem tem mais 8 anos também, o árbitro da partida, que a gente vai passar raiva hoje. Árbitro da partida, o senhor Flávio Rodrigues de Souza. 22 jogos já apitou no Fluminense, a gente só ganhou 8, empatou 5 e perdeu 9. Não é um árbitro com bons números. E o último jogo que ele apita da gente é um Vitória e Fluminense no Barradão no ano passado. Vocês vão lembrar o jogo que o Marcos Leonardo... Marcos Leonardo? Não. Wagner Leonardo. Wagner Leonardo, zagueiro? Foda-se também, né? Tá na torcida. Aí vocês vão lembrar, o jogo tá 1-1.
e no último lance ele inventa um pênalti pro Vitória, mas assim, inventa, ele tira um pênalti do nada e a gente perde o jogo que estava em empate. Só uma curiosidade, talvez eu tenha mais raiva e lembre mais que vocês, contar uma história que envolve o canal Gol de Barriga aqui, né? Não existiu gol de barriga ainda no passado, e o jogo é mais ou menos nesse período também, tá? Não vou olhar a data aqui, mas é final de outubro também. Eu estava viajando, eu, o Lucas e nossas namoradas, a gente estava viajando para Bahia e a gente estava assistindo esse jogo e a gente fez uma aposta na KTO que estava pagando R$400, estava tudo batendo. Só faltava, eu acho que era R$400, não era um valor alto, assim. Era só acabar o jogo. A gente botou Fluminense empate ou vitória, né? E tinha outras coisas para acontecer e tal. E aí o juiz marca, a gente já tava contando, pô, vamos sair para jantar, vamos alugar um barco, blá 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 blá, esse dinheiro tá sobrando, nananã. Aí esse pênalti no final tirou o dinheiro, então eu fiquei com muita raiva, tá? Então, mais uma vez, por isso tem que apostar com responsabilidade, tá? Mas é um juiz que eu tenho muita raiva por causa disso. E como todos os juízes da CBF, da FIFA e da FERJ são horrorosos. Enfim, gente, transmissão hoje às 17 horas, tá? A partir de 5 horas começa a transmissão, 7 horas da noite começa o jogo. Acompanhe aqui com a gente a narração, o pré-jogo, o pós-jogo, equipe direto no Maracanã. Lembrando para fechar duas coisas. Nesse momento agora, para você não esquecer, deixa o like, se inscreve no canal. 2, tenha cuidado hoje, né? A gente não sabe como vai ser o dia de hoje. Estou lançando esse vídeo aqui 7 da manhã. A gente não sabe como vai ser o dia de hoje. Ontem foi um dia, mais uma vez, muito ruim no Rio de Janeiro. Então tenha cuidado. Se onde você mora tá perigoso para chegar tarde, para sair de casa, para vocês ouvirem eu falar isso, é porque realmente é uma coisa importante. Se resguarde. Eu moro perto do Maracanã. É o meu trabalho para o Maracanã. Então mesmo que eu acho que não tenha que ter jogo, se tiver jogo, provavelmente eu estarei lá, porque é o meu trabalho e eu moro próximo ao Maracanã também, eu tenho esse privilégio, tá? Enfim, espero que foi esse ganho hoje, que a cidade não tenha nenhum BO, é difícil, né? Que não seja o que aconteceu ontem e que o Fluminense ganhe a partida de hoje, caso exista esse jogo, mesmo que vai existir provavelmente, né? Tamo junto, até a próxima, valeu.